Seja bem-vindo à nova Domínio da Mente e da Memória. Domine os segredos íntimos de sua mente e memória e viva todo o seu potencial. Ideias variadas e bem pesquisadas relacionadas a escritores de livros de motivação positiva, particularmente no que diz respeito à autoconfiança e controle da mente, devem ser consideradas. Aqui, vários princípios, bem como fatores que estão vinculados à identificação do poder dentro de você por meio do controle da mente, serão amplamente discutidos. Os pesquisadores provaram que ajustar sua mente e focar profundamente em certos fenômenos relativos melhorará drasticamente suas capacidades de memória. Investiga o amplo tópico do crescimento pessoal, que é totalmente realizado quando a memória está funcionando em sua capacidade ideal. O domínio da mente e da memória ajudará os leitores a desenvolver todo o seu potencial através da realização de metas e objetivos pessoais. Isso ajudará ainda mais a superar as preocupações constantes, como lembrar os nomes das pessoas, reuniões cruciais e também certas atribuições. Esta minissérie fornecerá ainda mais informações sobre as habilidades básicas do estilo de vida que aumentarão a nitidez de sua mente. Estudantes, oradores públicos e outros profissionais que dependem inteiramente do poder da memória encontrarão informações preciosas. A perda de memória é um estado muito triste que pode fazer com que os outros percam rapidamente o interesse por você, pois podem presumir que você não é um ouvinte atento. No entanto, isso pode não ser verdade, pois o mau funcionamento de sua memória pode estar relacionado a razões clínicas, como coação psicológica. Os episódios apresentados lhe darão uma grande visão em relação às maneiras práticas de lidar com essas desvantagens da mente. Os pesquisadores identificaram que a perda de memória pode estar relacionada a outros problemas de funcionamento, como a fala incoerente. Isso pode levar ainda mais ao estresse e baixa autoestima quando a pessoa sente que não está se comunicando de forma eficaz com outras pessoas importantes. O domínio da mente e da memória apresentará ao espectador habilidades relevantes de meditação profunda que serão de grande benefício para aqueles que buscam seu verdadeiro eu espiritual. Você vai dominar a arte do relaxamento mental, que é vital para limpar pensamentos indesejados de sua memória, tornando mais perspicaz. Faça com que os pensamentos passem pela sua mente serenos, deixando-os fluir, mas não se apegue demais a eles. Concentre-se em seu propósito principal. Certifique-se de que não haja distrações por perto. Um ambiente angustiado deve estar impedindo seu próprio progresso mental. Por outro lado, um ambiente sereno e calmo dará os melhores resultados. Uma visão geral da memória. Neste episódio, você será exposto ao que realmente é a memória e as subcategorias da mesma. Existem dois tipos de memória, que podem ser de longa ou curta duração. Este último geralmente é esquecido depois de ter servido ao seu propósito, enquanto a memória de longo prazo permanece com a pessoa por toda a sua vida. Memória é a capacidade de armazenar, preservar e lembrar de maneira conveniente certas informações, bem como experiências. Os estudos convencionais relacionados à memória começaram na área da filosofia, e compreendiam procedimentos de aumento artificial da memória. Classes de memória. A memória pode ser subdividida em 3 respectivos escalões, que incluem classificações sensoriais, de curto e longo prazo. A memória sensorial corresponde aproximadamente aos 300 milissegundos preliminares subsequentes à percepção de um objeto. A capacidade de olhar para uma substância e então lembrar exatamente como ela apareceu em um segundo é uma boa ilustração da evocação sensorial em funcionamento. A recordação de curto prazo permite que se lembre apenas por um período limitado, não superior a 2 minutos, e não há ensaios necessários aqui. As estimativas contemporâneas sobre a aptidão para a lembrança de curto prazo são baixas, geralmente com média de 4 a 5 itens pequenos. No entanto, a capacidade de memória pode ser melhorada por meio de um processo conhecido como fragmentação.
Muitos estudiosos acreditam que esse tipo de memória depende principalmente de códigos acústicos vitais para o armazenamento de tais tipos de informação. Os códigos visuais também podem ser aplicáveis aqui, mas em menor grau. Em contradição, o LTM pode armazenar proporções bastante grandes de informações por um período de tempo incrivelmente limitado, que pode ser a vida inteira do indivíduo. Sua capacidade de armazenamento também é incrivelmente grande. Muitas pessoas acreditam que as diferentes seções da memória estão correlacionadas de uma forma ou de outra. Em geral, acredita-se que a técnica e a profundidade do processamento real são os principais determinantes de como as experiências são armazenadas na memória, o que é ligeiramente diferente do ensaio. Organização. Os psicólogos identificaram que é muito mais simples memorizar informações que foram subcategorizadas do que dados aleatórios. Por exemplo, é muito mais fácil recitar letras do alfabeto quando organizadas de A a Z do que no reverso. Distinção. Quando as informações são associadas de maneira distinta, em vez de regular, seria muito mais fácil de lembrar. Soletrar palavras em voz alta é mais memorável do que ler informações de uma lista. Esforço. A memória é melhor retida quando nos esforçamos mais para entender certas informações. Quanto mais você pratica, melhor sua capacidade de recordação. Elaboração. As pessoas tendem a lembrar mais parágrafos descritivos do que frases ambíguas. Categorização por natureza da informação. Existem alguns estudiosos orientados para a memória que dividiram a rememoração de longo prazo em subcategorias declarativa e também procedimentais. A memória declarativa requer uma recordação consciente. Existem procedimentos conscientes específicos que precisam chamar de volta certas informações na mente para o armazenamento adequado. Isso às vezes é chamado de memória explícita porque compreende informações que são abertamente armazenadas e recuperadas. A memória declarativa também pode ser categorizada em memória semântica e episódica. O último compreende dados específicos para definir contextos como lugar ou tempo, enquanto a memória semântica se preocupa com fatos que são usados em contextos autônomos. A lembrança semântica permite codificar informações abstratas sobre o mundo, como Londres é a capital administrativa da Inglaterra. Pelo contrário, a memória episódica é utilizada na lembrança individual de questões como emoções, sensações e também correlação individual de certos locais ou tempo. A memória autobiográfica está relacionada a eventos episódicos de um indivíduo que são difíceis de serem eliminados da memória, como sua véspera de casamento ou lua de mel. Esta forma de memória visual geralmente resulta em impressão real, mas é assumido que há algum sistema de demonstração de percepção que está subjacente a este fenômeno particular. Memória topográfica refere-se à capacidade de se orientar apropriadamente em um determinado espaço. Consequentemente, seria possível distinguir e marcar ao longo de um itinerário, bem como distinguir ambientes familiares. Tarefas de memória. Aprendizagem emparelhada por correspondência. Isso se refere a uma situação em que se aprende a relacionar uma única palavra com outras significativas. Por exemplo, quando apresentado a uma determinada palavra como seguro, você terá que aprender uma observação correspondente como verde para estimular a lembrança automática das duas. Esse processo ocorre de forma estímulo e resposta. Rechamada gratuita. Nesse processo, o sujeito deve ser solicitado a estudar uma determinada lista de afirmações e, em seguida, relembrar ou escrever no script várias palavras que serão capazes de lembrar. Processos de reconhecimento. Aqui, os sujeitos são solicitados a recordar uma certa lista de pictóricos ou palavras. Posteriormente, eles são solicitados a identificar certas terminologias ou pictóricos anteriormente representados que são colocados ao lado de um determinado inventário de alternativas que não estavam na lista pré-existente. Etapas práticas para melhorar a capacidade da mente.
Você aprendeu exatamente o que é memória, incluindo os vários componentes envolvidos. Aqui, nosso foco principal seria auxiliar os espectadores com habilidades operacionais que podem ser de grande ajuda para aqueles que desejam aprender técnicas de memorização em casa, de acordo com sua própria conveniência. Passos. Número 1. Visualização. Com os dois olhos bem fechados, deve-se tentar imaginar uma imagem excepcionalmente clara do objeto a ser lembrado. Imagine que está a apenas alguns metros de onde você está e visualize-o em cores. Isso provou funcionar excepcionalmente bem no aumento do LTM. Número 2. Mantenha as sessões curtas, mas produtivas. Deve-se sempre garantir que os experimentos permaneçam curtos, cobrindo apenas 15 minutos ou menos do que isso. Os exercícios de trabalho cerebral controlado servirão para minimizar a fadiga e também o tédio, para obter melhores resultados. Número 3. Seja paciente. Uma condição vital necessária para uma memorização eficaz é a persistência. Nunca desanime se o sucesso não vier imediatamente, pois este processo está focado em alcançar metas e objetivos de longo e não de curto prazo. No entanto, quando você praticar por apenas alguns dias, o sucesso começará a bater à sua porta. Número 4. Fique longe de todos os tipos de céticos. Essas pessoas têm como objetivo principal desviar aqueles que estão no caminho certo para impulsionar sua memória. Eles têm mentalidades críticas e tendem a desafiar tudo o que você faz. Ouvi-los apenas instigará dúvidas em sua mente, e a pessoa não estará psicologicamente preparada para completar os vários processos necessários para a realização do ganho de memória. Outras técnicas vitais no processo. A maioria das pessoas dá como certo o verdadeiro poder de suas mentes. Nossas rotinas diárias nos tornaram tão ocupados que não prestamos atenção à aptidão natural da nossa mente dada por Deus. Essa percepção particular geralmente está ligada ao requisito do indivíduo para continuar nesta sociedade turbulenta e imprevisível. Os sortudos o suficiente para identificar seus talentos estão limitados apenas ao que é convencional. Existem algumas técnicas vitais bem pesquisadas que melhorariam drasticamente a capacidade do seu cérebro de captar informações. Esses sistemas são preparados e propositalmente projetados para ajudar os indivíduos a atingirem níveis mais elevados de consciência. A meditação profunda é um dos métodos aplicáveis. Aqui, a pessoa aprende como focar a energia com precisão no interior, além de manter alguma forma de equilíbrio e paz. Consequentemente, sua mente ficará relaxada de tal forma que você estará melhor posicionado para moldá-la na direção que desejar. Acabar com os maus hábitos, capacitar adequadamente os sistemas de aprendizagem e alcançar uma mentalidade marcante pode ser alcançado quando se está neste estado particular. Existem vários guias sobre como alguém pode atingir essa mentalidade meditativa profunda, que inclui a meditação transcendental bem celebrada que produz vários resultados dramáticos em um período mínimo de tempo. Frequentar as aulas de yoga também ajudaria muito a atingir um estado tranquilo e favorável. Sua mistura de melodia étnica padrão, procedimentos de respiração e estilo ajudará alguém a mergulhar de forma adequada na paz e na maior tranquilidade. Tudo o que você precisa fazer é excluir tudo da sua psique e se libertar. Outros obtêm relaxamento e energia através do excelente método de flutuação. Aqui, tudo o que você precisa fazer é apenas se deitar na superfície de uma piscina ou tanque para obter relaxamento profundo e excelente aprendizado. Consequentemente, a pessoa ficará suficientemente fortalecida e também reenergizada. O outro procedimento significativo é amarrar as mãos na fita e no arquivo digital que foi especificamente planejado e mapeado para criar batidas binaurais dignas de nota. Frequências auditivas definidas também podem ser inseridas na trilha sonora em uma tentativa de criar uma réplica cortical dentro de seu cérebro. Isso irá gerar ainda mais ondas cerebrais que correspondem relativamente ao status da mente que você deseja atingir.
Por meio da regulação apropriada das frequências de sinal do cérebro, pode-se proceder para estabelecer a mente até um estado contemplativo profundo, através do uso de sistemas de suporte, como terapia vocal assistida e também visualização. Pode-se moldar o subconsciente e melhorar drasticamente o poder mental. As 3 técnicas experimentadas, testadas e comprovadas acima podem ajudar qualquer pessoa a começar no caminho para melhorar o poder mental, juntamente com o desenvolvimento de um ponto de vista alterado e de uma condição de vida para melhor. Lembre-se sempre de que a sua psique é uma das entidades muito poderosas do seu corpo. Cuidar bem de sua mente o beneficiará de maneiras únicas que o surpreenderão. Técnicas testadas para impulsionar o poder da mente. Esteja muito atento e examine o assunto de vários ângulos. Sempre preste muita atenção ao assunto do estudo. Você deve tomar cuidado para que esteja em uma posição melhor para armazenar adequadamente esses dados em sua mente. Pense constantemente nesses eventos vitais ao longo do dia para que eles possam ficar gravados em sua mente. Para você armazenar estatísticas ou dados relevantes e vitais por períodos mais longos, a memória precisa ser focada. Experimente e pense bem ou imagine constantemente que você está no lugar que deseja estar. Depois observe alguns detalhes únicos. Isso permitirá que você tenha um atalho direto que ajudará a reconhecer mais uma vez os dados relevantes para entidades específicas que você deseja distinguir mais uma vez. Converta os dados armazenados em seu cérebro em uma imagem. Os seres humanos são conhecidos por possuir a memória pictórica mais poderosa. Para tais casos, pode-se empregar certos recursos para recuperar oportunamente as entidades que você deseja armazenar ou recuperar posteriormente após longos períodos de tempo. Tente fornecer imagens mais claras para cada tópico, informação ou cenário, de forma que seja mais fácil identificá-los. Nossos cérebros são muito diferentes dos de outros mamíferos no sentido de que somos capazes de exibir neuroelasticidade. Isso nos torna proficientes para aprender, corrigir e também ajustar dados em qualquer idade em que a pessoa está atualmente. No que diz respeito à recordação, o cérebro tem a capacidade de se remodelar apropriadamente. Você pode fazer um bom uso da capacidade superior do cérebro para aprimorar sua própria memória, bem como o potencial de aprendizagem por meio do domínio de sua força interior. Ensine conceitos relativos a outras pessoas significativas. O coaching é uma forma de aprendizagem. Ao instruir outras pessoas, você definitivamente revisará seu próprio conhecimento exclusivo e terá uma melhor compreensão das informações relativas. O sistema mnemônico, isso tem se mostrado uma e outra vez um meio muito eficaz de lembrar coisas, particularmente em casos de detecção de longas listas de catálogos. Aqui, o sujeito terá que associar certas palavras a outros acontecimentos bizarros ou familiares. Os psicólogos provaram que os indivíduos são capazes de memorizar coisas estranhas do que coisas normais. Programe sessões de estudo pequenas, mas incessantes. Foi provado por médicos que o cérebro tem o potencial de se concentrar no seu melhor durante os 60 minutos iniciais de suas sessões de estudo padrão. Depois disso, seu nível de atividade começará a diminuir. Durante esta hora de estudo inicial, é significativo que você capte o máximo de informações e, em seguida, se esforce para retê-las. Categorizar o material de estudo em grupos memoráveis. Coloque conceitos idênticos juntos. Nossos cérebros assimilam melhor as informações na forma de agrupamentos. Além disso, conforme você escreve algo, isso acabará ficando gravado em seu cérebro. É aconselhável escrever coisas para lembrar com sua própria letra, em vez de pedir a um amigo que faça o mesmo por você. Para administração de memória de longo prazo, é aconselhável compreender as coisas antes de continuar a memorizá-las. Apenas estudar é uma ideia terrível, pois as informações não seriam incorporadas ao LTM. Por exemplo,
Conforme você aprende, as definições sempre procuram se aprofundar nos aspectos dos termos relativos e, então, aprender seu significado. Posteriormente, você pode se lembrar sem esforço da definição relativa. Aspectos fisiológicos da mente e controle da memória. Você aprendeu habilidades práticas em casa que irão melhorar drasticamente o seu poder mental. Aqui, vamos nos concentrar nos processos biológicos que ocorrem no cérebro de alguém durante o processo de aprendizado de novas informações. O foco estará em A químicos B. Interações de neurônios. O que acontece? A neurociência cognitiva é a ciência que se dedica principalmente ao estudo de procedimentos biológicos na memorização. Os setores do cérebro que estão principalmente envolvidos com a retenção de memória variam em finalidade e área em que estão situados. Alguns deles incluem a amígdala, corpo estriado e o delicado hipocampo. Acredita-se que o hipocampo controle os aspectos espaciais e também declarativos da aprendizagem. Por outro lado, a amígdala controlará a lembrança emocional. Danos a setores específicos do sistema cerebral acabarão por levar ao déficit de memória relacionado à região afetada. Não é adequado ilustrar a memória ou sua contraparte próxima, a aprendizagem. Estes dois são exclusivamente atribuíveis a mudanças específicas que ocorrem nas sinapses neuronais, que são ainda mediadas com potenciação constante, bem como com duração prolongada de estresse. Os pesquisadores confirmaram que injeções expressas de hormônio cortisol e epinefrina ajudarão no armazenamento de suas experiências mais recentes. O mesmo efeito é obtido quando a amígdala é estimulada. A excitação melhora a memória ao estimular certos hormônios que influenciam a amígdala. O estresse excessivo ou prolongado pode levar a uma perda drástica de memória. Os pacientes que estão sofrendo de danos na amígdala provavelmente lembrariam de palavras emocionantes do que de outras frases não estimulantes. Além disso, o hipocampo é vital para uma memória inequívoca. Também é útil na consolidação real de sua memória. O hipocampo recebe informações de várias regiões do córtex, após o que as transmitirá a diversos setores do cérebro. Esta entrada particular resulta de certas partes sensoriais secundárias e terciárias que já haviam processado os dados. Lesões em seu hipocampo podem resultar em perda de memória, juntamente com dificuldades relacionadas ao armazenamento de memória. Transtornos relacionados à perda de memória. O termo geral para a perda de memória é amnésia. Existem várias categorias de amnésia e, através do estudo de suas diversas formas, pode-se efetivamente observar defeitos evidentes nos contrassistemas do indivíduo que estão relacionados ao mecanismo de memória. Consequentemente, você teorizará seu funcionamento em um cérebro operacional padrão. Outras disfunções neurológicas como a doença de Parkinson ou Alzheimer têm a potência de afetar a cognição e também a memória. A síndrome hipertimésica afeta regularmente a reminiscência autobiográfica da pessoa, basicamente significando que não se esquecerá de pequenos detalhes que, de outra forma, não seriam facilmente armazenados. Outro distúrbio é conhecido como neurose de Korsakoff. É uma desordem macrobiótica do cérebro que afeta negativamente a memória. Em alguns casos raros, pode-se também sofrer uma breve falha na recuperação de informações da memória, uma condição comumente referida como ocorrência da ponta da língua. No entanto, os indivíduos que sofrem de anomia não experimentarão esta condição continuamente, principalmente devido a lesões na parte anterior junto com os lobos parietais que operam as funcionalidades do seu cérebro. Raízes filosóficas das interrelações mente-corpo. O estudo da correlação mente-corpo foi investigado por vários filósofos ao longo dos séculos anteriores. Foi René Descartes quem primeiro afirmou que a mente e o funcionamento fisiológico são entidades distintas. Foi por meio de sua escola coerente da razão que a medicina ocidental padrão teve suas origens. Desde então,
Várias evidências originais e outras descobertas provaram que há realmente uma correlação entre essas duas partes. Ernest Ross explorou este tópico e, em seguida, escreveu um livro intitulado Psicobiologia do Corpo e Cura da Mente. No livro, Ross argumenta que certas moléculas precursoras servem como denominador geral, o que torna a comunicação eficaz viável entre comportamento, mente e emoções, também como o estado dos genes em termos de bem-estar ou doença. Eles se comunicarão por meio de várias células encontradas em sua mente e corpo. As atividades de cada nervo encontrado no sistema corporal podem ser alteradas por meio de algumas moléculas mensageiras. Essas substâncias têm a capacidade de programar nossas emoções, padrões de comportamento, memória e também capacidade de aprendizado. Essencialmente, todos os sistemas vitais encontrados em seu corpo serão capazes de se comunicar um com os outros por meio de moléculas mensageiras semelhantes. Um estudo científico foi feito para identificar o principal motivo do surgimento da tensão psicológica, e foi descoberto que a principal causa disso era a supressão da estrutura imunológica. O estresse geralmente reduz a resposta imune, uma vez que o sistema genético passível de L2 será comprometido devido à baixa produção de certas moléculas de transporte de L2. Essas descobertas estabeleceram que há uma associação direta entre sua mente e corpo, padrões de pensamento, sensações, tendências emocionais e imagens que manipulam certos mecanismos em sua estrutura corporal. Existem 3 etapas básicas vitais na facilitação da cura por contato do corpo para a mente. A técnica inicial preocupa-se em acessar certas reminiscências dependentes de estado, aprendizado, bem como sistemas comportamentais que servem para codificar dificuldades psicossomáticas particulares. O próximo processo de reenquadramento incorpora sistemas de reorganização em uma estrutura particularmente saudável. Nossa memória muda regularmente cada instância que acessamos os mesmos dados. Isso ocorre porque você o ajustará para o uso atual e reprocessará de maneira diferente durante a segunda instância de armazenamento. A etapa final é muito simples e envolve a confirmação ativa de que a mensagem relativa já foi armazenada. Procedimentos para aguçar a mente. Aprendemos sobre vários processos fisiológicos que levam à retenção adequada da memória. Aqui, você aprenderá algumas técnicas necessárias para melhorar o estado de alerta mental. Alguns deles são: dieta adequada, exercícios físicos e mentais, estilo de vida adequado. Como? Às vezes, pode-se experimentar lapsos episódicos de esquecimento. Em tais casos, as frases ou a capacidade de lembrar fogem do alcance da mente, não importa o quanto se tente. Pode ser muito frustrante perder o contato com seus pensamentos, ou não reter suficientemente a memória já armazenada até a instância necessária. No entanto, existem algumas maneiras testadas de aguçar o poder do seu cérebro, de modo que você seja capaz de gerenciar com eficácia todos os dados alimentados nele. Número 1. Descanse suficientemente a mente e o corpo. Atualmente vivemos em uma sociedade frenética e de ritmo acelerado. Além disso, estamos constantemente propensos a incessantemente atribuir tarefas às nossas próprias vidas. Isso só serve para colocar estresse desnecessário no cérebro de uma pessoa, e a memória da pessoa seria afetada negativamente. O descanso adequado permitiria que toda a sua mente e corpo se rejuvenescessem com eficácia. Número 2. Consuma apenas dieta saudável e nutritiva. O peixe contém ácidos graxos ômega 3, que são conhecidos por alimentar o cérebro. Tomar tais refeições completaria a capacidade do seu cérebro de reter suficientemente certos conhecimentos e também relembrá-los quando necessário. Número 3. Faça exercícios adequados. Especialistas em saúde provaram que alguém letárgico ou preguiçoso não ajuda o cérebro a estimular certos hormônios relacionados à retenção de memória. Além disso,
O exercício ajuda na circulação de sangue de qualidade para o cérebro, aumentando assim o suprimento de oxigênio para essa região. Um cérebro que é nutrido com oxigênio suficiente deve ter mais clareza do que outro que está faminto desse composto. Número 4. Pratique operações de orientação de realidade. Imediatamente você acorda para relembrar o seu próximo dia. Eventos ou compromissos significativos devem estar ao seu alcance. Número 5. Defina listas. É importante preparar uma lista de coisas a fazer antes de começar o seu dia. Isso deve ajudá-lo a manter as coisas bem organizadas. Você removerá com eficácia toda a desordem da mente para melhor lembrar de dados mais vitais. Número 6. Reduza o uso de aditivos como nicotina, cafeína ou álcool. Todas essas substâncias funcionam como estimulantes, uma vez que constringem todas as artérias do sangue. A longo prazo, isso iria interferir na oxigenação apropriada no sistema do corpo, especialmente no cérebro. Se os vasos sanguíneos do cérebro foram contraídos, isso pode reduzir a capacidade de memória. Número 7. Alimente o cérebro de maneira suficiente usando novos conhecimentos. Você pode ler artigos de revistas, livros ou também visualizar programas instrutivos relativos que irão alimentar suficientemente seu cérebro com novos dados. Isso pode ser comparado a dar ao seu cérebro ajustes intermitentes, o que também é semelhante ao que você faz com o motor do carro. Número 8. Faça bom uso dos procedimentos de memorização recorrentes. Esta seria uma ferramenta eficaz para ajudar as crianças a melhorar sua memória. No entanto, ainda funcionará excepcionalmente para indivíduos muito mais velhos. Por meio da repetição sucessiva de um determinado recurso, você será capaz de imprimir sua imagem em sua memória. Seria suficientemente acessível para recuperação somente quando necessário. Número 9. Formule uma rima que o ajudará a lembrar os dados. Às vezes, os dados configurados com música ou certa rima cativante podem ser suficientemente indicados nos casos em que é necessário coletar esses dados. Número 10. Mantenha um diário bem documentado. Essa é uma boa maneira de liberar o estresse e também de manter nossas memórias. Às vezes, parece que não nos lembramos de vários detalhes sobre um tópico, mas com a descrição detalhada e efetiva de nossa vida cotidiana, teremos uma referência que nos ajudará a lembrar todas as informações que precisam ser trazidas à memória em uma instância particular. Número 11. Aprenda como você pode ser um ouvinte eficaz. Pessoas ativas geralmente possuem uma memória de recuperação aprimorada em relação aos dados que já ouviram. Concentre-se no que você deseja armazenar e tente, tanto quanto possível, não se distrair com forças secundárias. Lembrar nomes com facilidade. Você aprenderá como usar nossa mente para lembrar nomes e abordará o seguinte: sistemas virtuais. Lembrar o nome de uma pessoa. Lembrando, a capacidade de lembrar suficientemente os nomes das pessoas será útil para ele ou ela, particularmente em ambientes sociais. Preste atenção quando alguém estiver sendo apresentado a você. Vários minutos depois da reunião, tente lembrar o nome sozinho. Caso você não se lembre, tente iniciar uma conversa com essa pessoa mais uma vez. E desta vez você pode perguntar o nome dele, mas de uma forma inteligente que não fará com que a pessoa saiba de suas intenções. Anote este novo nome pelo menos 3 vezes enquanto coloca o rosto do indivíduo na memória. Isso deve ser feito imediatamente quando você se encontrar com a pessoa. Você pode ainda perguntar como soletrar nomes difíceis de entender. Pode-se dar uma olhada rápida no cartão de visita do indivíduo para o mesmo, mas isso só se o mesmo for oferecido. Se você discernir a grafia das sentenças e imaginar suficientemente as mesmas em sua mente, será muito simples de lembrar depois. Pode-se ainda conectar nomes específicos às sentenças gerais que são muito fáceis de lembrar.
Por exemplo, um indivíduo conhecido como Jimenez pode ser soado como Jimenez para uma melhor lembrança. Além disso, você pode fazer uma conexão direta com o centro vocacional ou hobby. Por exemplo, Wilson Wasu pode ajudá-lo a memorizar suficientemente o nome de um amigo que possui uma usina siderúrgica. Anotar novos nomes é geralmente um procedimento de memorização muito suficiente, que não exige muito esforço do indivíduo. Para aumentar a reminiscência real, deve-se verificar qualquer livro significativo relacionado ao uso de dispositivos ou estratégias mnemônicas. Outros sistemas virtuais. Sempre imagine nomes específicos em sua própria mente, depois, concentre-se em cada letra encontrada na sequência alfabética enquanto pensa nos nomes que começam com aquela letra específica. Por exemplo, para a letra A, os nomes a serem considerados incluem Alacen, Ariel, Antônio ou Arnaldo, entre outros. Conforme você avança continuamente em toda a ordem alfabética, pode acessar algumas letras que parecerão certas para você. Aqui, deve-se limitar suficientemente os resultados a essas letras e persistir com o foco real. Este nome pode surgir na sua cabeça quando você precisar dele. Você também pode pesquisar no Google tudo o que sabe a respeito dessa pessoa, além do nome dela. Limite e otimize suas palavras-chave de pesquisa para obter os melhores resultados. Procure combinações particulares de frases que descreveriam suficientemente o indivíduo. Isso pode incluir o hobby do indivíduo, endereço, ocupação ou clubes registrados. Além disso, você pode vocalizar palavras para torná-las mais memoráveis. Pronuncie o material em voz alta. Isso permitirá que você veja a matéria suficientemente e também ouça a mesma. Os alunos auditivos aprenderão muito com este sistema, pois ele é voltado para a decifração de mensagens acústicas. Você pode repetir processos semelhantes com todos os seus sentidos para uma melhor compreensão. Escreve tudo no computador ou folha de papel enquanto recita externamente. Ao usar a lógica tátil de criar palavras junto com a sensação auditiva de vocalizar essas terminologias, os dados serão suficientemente reforçados no sistema de memória de sua mente. Um estudo recente revela que até 50% dos indivíduos que utilizam esse sistema específico de revisão de material, incorporando a maioria de seus sentidos, retêm mais dados do que outros que os ignoram. Você também pode praticar as habilidades necessárias na retenção de memória por meio da participação em vários jogos online destinados a esse propósito específico. Estes podem incluir xadrez e corridas de carro, entre outros. Lembre-se sempre de que as pessoas são diferentes e reterão mais informações de suas próprias maneiras. Enquanto um indivíduo pode estar interessado no aprendizado auditivo, o outro pode preferir diagramas visualmente ilustrativos. No entanto, existem pessoas que combinam diversos sistemas de memorização para obter os melhores resultados. Lembrando o nome de uma garota. É muito embaraçoso encontrar uma linda garota que lhe fornece o contato dela, mas assim que você está planejando chamá-la, o nome desaparece de sua memória. Além de melhorar as interações sociais com outras pessoas significativas, lembrar o nome da senhora fará com que ela goste ainda mais de você. Sempre repita esse nome em voz alta para ela imediatamente ela passou para você. Por exemplo, você pode dizer é um prazer conhecê-la, Sandra, em vez de dizer simplesmente é tão bom ver você. Isso ajudará a imprimir a memória do referido nome para sua mente. Além disso, você também pode vincular o nome dela usando outra palavra que rima, ou uma frase que comece com letras exatas como as de seu nome, além de descrever apropriadamente sua aparência e personalidade de uma forma ou de outra. Você deve conduzir esse processo simples dentro de sua cabeça e não verbalmente. Funciona perfeitamente se a observação for uma entidade que pode ser claramente visualizada em seu cérebro.
Deve-se imaginar o indivíduo ao lado de uma representação pictórica de palavras que foram selecionadas na mente. Imprimir uma imagem digna em sua mente é vital para aumentar a memória. Se o nome for difícil de lembrar, pergunte mais sobre sua origem. Nomes estranhos são particularmente difíceis de lembrar, portanto, você precisará obter informações adicionais de histórico para ajudá-lo. Anote o nome dado ao lado de outras associações relacionadas feitas logo após o término do seu encontro, e você se afastará dela. Dizer, ver ou ouvir o nome de alguém ao lado de pensar sobre o mesmo são vitais para lembrar o nome de uma mulher. Como preparar sua mente para um exame? Aprendemos algumas técnicas aplicáveis relacionadas a como alguém pode ajustar a mente de forma que ele ou ela esteja em uma posição melhor para lembrar nomes de novos amigos. Enfoca como alguém pode definir com sucesso a memória na direção certa para lembrar dados vitais durante o tempo de exame. Preparando-se. Em primeiro lugar, uma lista exaustiva de dicas que você pode usar antes de começar o exame. Prepare-se bem antes do seu tempo. A melhor maneira de fazer isso é ler as anotações com antecedência, de modo que você possa estar perfeitamente preparado no dia D. Consequentemente, você deve estar familiarizado com todos os termos de uma determinada estrutura. Isso lhe dará mais confiança, pois você já sabe que se preparou para as perguntas com bastante antecedência. Também é possível fazer anotações em forma de pontos para facilitar a lembrança. Não vale a pena pedir emprestadas as notas de outra pessoa, pois ela pode estar escrevendo em seu próprio estilo único, que pode ser muito diferente do que você está acostumado. As pessoas entendem as informações de maneira diferente. O que alguém coloca em seu caderno pode ser diferente do que você deseja saber. Além disso, o anotar as informações auxiliará melhor nas técnicas de memorização. Deve-se preferir usar ferramentas relacionadas para revisar o trabalho para fins de exames. Os marcadores de texto podem enfatizar mais as palavras que você acha que requerem mais lembrança, ou mnemônicos para lembrar adequadamente as substâncias enumeradas. Identifique um grupo de estudo sério e participe. Definitivamente, esta é uma maneira ampla de desfrutar de uma ampla troca de ideias. Além disso, aumentará sua memória e também aliviará seu fardo. Relaxar. Alguns dias antes do exame, deve-se tentar descansar o suficiente. Passe algum tempo com os amigos ou jogue no computador. Minimizará a pressão e o estresse, o que tornará a mente muito mais revigorada e estabelecida para enfrentar as perguntas intrigantes que virão. Coma comida suficiente e também durma bem. Você não pode esperar festa para todos durante a noite, então beba até ficar louco antes dos exames e ainda suponha que será aprovado com louvor. Simplificando-o, isso é o mais estúpido que você pode fazer antes de um exame. Pode ser comparado a racionar seu próprio fracasso em cima de uma grande bandeja de prata. Reserve esse vigor de festa para depois. Coma abundantemente e tente dormir um pouco decentemente para relaxar o cérebro. Nunca seja preguiçoso. O sucesso nunca favorece aqueles que não estabelecem objetivos adequados ou trabalham muito duro para atingir seus objetivos. Conclua sua própria parte para estar em uma posição melhor para aproveitar qualquer exame que surja em seu caminho. A realização estará ao seu alcance se você seguir essas regras simples. Outras técnicas populares. Esqueça tudo sobre as outras pontuações. Limpe sua mente tentando deixar de lado outras pontuações que você possa ter acertado em testes anteriores. Apenas se concentre e pense bem. Quão convencido você está em relação à sua preparação? O medo de fazer esses testes o sufoca. Você está indeciso quanto à vontade de dar o seu melhor para o teste? Se a sua resposta em relação às duas perguntas anteriores for afirmativa, então muito provavelmente você está na liga dos fracassos. Mas não entre em pânico, pois há uma solução. Vá com calma. Ficar frenético depois de perceber os dois fatos acima não lhe servirá de nada. Em vez disso, você deve tentar se vingar. Tenha uma autoestima construtiva e veja-se como um candidato brilhante.
Pense em quaisquer metas difíceis que já foram alcançadas para lhe dar confiança extra. É essa estrutura da mente positiva que oferecerá orientação e efetivamente otimizará as emoções para que você possa obter os melhores resultados. Não generalize tópicos de estudo antes de compreendê-los totalmente. Evite denominar algumas sessões como áreas ruins, pois isso apenas o desencorajará a revisá-las de forma adequada. Lembre-se de que bom e ruim são termos simples que se empregam como desculpas para não cumprir os padrões exigidos. Afinal, seria quase impossível para alguém estudar um determinado assunto quando ele ainda não preparou sua mente para captar as informações necessárias. Você deve remover todas as opiniões negativas da mente para obter bons resultados. Isso deve ajudar a preparar-se amplamente para várias sessões. A mente ficará mais ocupada em seu curso de estudos e o sucesso certamente virá em seu caminho. Benefícios da preparação mental para um exame. A preparação adequada do teste é muito mais importante do que se possa imaginar. A escolaridade suficiente deve ter um impacto significativo ao longo de toda a sua vida, uma vez que normalmente deve determinar a quantidade de dinheiro que você ganhará no futuro. A pesquisa revela que aqueles que possuem muito ensino superior ganharão categoricamente pelo menos 33% mais dinheiro do que aqueles com pouca educação. Embora isso possa não parecer muito, é apenas quando você pega a calculadora e multiplica o número de anos em que estará no serviço com o salário que você perceberá o quanto é devido. Os padrões de vida serão melhorados. Normalmente, sua renda determinará fatores como o tipo de carro que você dirigirá, o tamanho da casa que será comprada e o número de férias em família que serão gozadas. A escolaridade do seu filho é a renda que você ganha que lhe dará a escolha em relação a onde dar aulas para os filhos. Simplificando, um só é limitado pela quantidade de dinheiro que possui. Você precisa se perguntar o que poderia ser mais significativo do que os fatores discutidos. É sua gangue, amigos falsos ou drogas? Ou, alternativamente, é a sua apatia, falta de motivação, preguiça ou zona de conforto? Agora, se alguém realmente acredita que sua vida, os futuros filhos e também a liberdade são muito mais vitais, a pessoa deve considerar uma preparação suficiente para os exames para passar suficientemente nos exames. Agendamento para os exames principais. 12 meses antes dos exames, aprenda tudo sobre recolhimento e proteção de velocidade para ajudá-lo a incorporar e lembrar conhecimento extra de maneira adequada. Além disso, coloque sua vida divertida em espera enquanto se concentra totalmente em revisar até a hora do exame. Isso simplesmente significa que você terá que minimizar o tempo gasto com os amigos. Formule um plano semanal padrão. Dedique X quantidade de horas a cada semana para um estudo sério. Selecione um local onde não seja incomodado por outras pessoas. Divida o material de estudo em metas e objetivos minuciosos e suficientemente atingíveis. Você deve sempre comemorar o momento em que atinge os objetivos definidos, pois isso lhe dará energia extra para atingir os objetivos prováveis. Comunique suficientemente todas as suas intenções aos instrutores. Peça ajuda ou conselho a essas pessoas. Procure seu conselho quando se deparar com um impasse durante o curso das operações. 6 meses antes dos exames, aprenda técnicas suficientes sobre o como relaxar. Um aluno pode fazer isso concentrando-se amplamente nos sistemas respiratórios. O objetivo seria respirar muito mais lenta e profundamente para garantir que o músculo da fibra do diafragma trabalhe perfeitamente a região do estômago. Não respire muito, pois isso fará com que você desmaie. Seu objetivo inicial será respirar pelo menos 4 vezes por minuto, aproximadamente 7 segundos dentro e também outros 7 segundos fora. O examinando deve praticar este excelente sistema anti-estresse durante todo o dia. Também deve ser praticado por apenas 15 minutos antes de ir para a cama. Isso deve ser feito todos os dias até os exames finais. 3 meses antes dos exames. Neste ponto,
deve-se ter coberto suficientemente a maioria dos assuntos de estudo. Este seria o momento vital para retrabalhar assuntos que inicialmente se provaram difíceis de entender. Deve-se fazer uma lista segura de vários assuntos ou partes constituintes do mesmo. Posteriormente, faça um plano semanal para subdividir suas tarefas em frações gerenciáveis. Um mês antes dos exames, aprenda completamente sobre eles e crie um mapa mental padrão visando todos os assuntos, particularmente aqueles que são difíceis. Concentre seu assunto principal no centro de cada página e, em seguida, anexe os subtítulos relativos ao assunto principal. Notas importantes terão então de ser anexadas ao lado de cada subtítulo. 2 semanas antes do teste, comece praticando imagens positivas relevantes e técnicas de FIED e BAQI. Construir fotos em sua cabeça relacionadas a conquistas e também ao sucesso. Sempre mantenha a confiança durante a preparação antes dos exames finais. Veja-se como acordando na manhã do dia D estando consideravelmente certo, preparado e equipado para enfrentar o dia. Você deve se imaginar acomodando-se, olhando para a folha de exame ou para o computador, e relativamente sabendo que terá um desempenho excelente para cada questão que for apresentada a você. Comece a discutir, sondar e rejeitar aquela vozinha no fundo de sua mente que está transmitindo mensagens negativas para você. Deixe-o saber que está errado e você é o único no controle total da direção da sua vida. Um dia antes do teste, reserve um tempo para relaxar passando a maior parte do dia envolvido em procedimentos de inalação do diafragma. Limpe sua mente de todos os pensamentos negativos e tente fazer parte dos sistemas que está aprendendo. Você já fez um trabalho considerável, então só valeria a pena descansar o suficiente e também estar mentalmente preparado para enfrentar a tarefa ao virar da esquina. A preparação adequada da avaliação definitivamente vale a pena cada hora que você sacrificou. Uma visão geral do corpo, mente e essência. Aprendemos técnicas simples que podem ser usadas para melhorar sua capacidade de aprender conceitos relacionados a exames. Este vídeo está particularmente preocupado com as técnicas que podem ser empregadas para trazer a plena realização do eu interior. Os tópicos a serem discutidos são: o que é o eu interior, como nossa personalidade é moldada pelo ser interior, maneiras de melhorar nosso funcionamento de mente e memória para um melhor estilo de vida saudável. Visão da personalidade. Vários filósofos e psicólogos têm tentado ao longo dos anos responder o que é personalidade. Até o momento, não há uma resposta definitiva para esta pergunta, já que diferentes estudiosos têm suas próprias visões únicas em relação a este tópico. Alguns filósofos propuseram que, quando os indivíduos nascem, eles representam uma lousa em branco, o que significa que somos inteiramente moldados pelo ambiente em que crescemos. Nossas experiências de vida são o que se acumulam para formar nossos traços de personalidade individuais quando nos tornamos adultos. Outra escola de pensamento teoriza que os indivíduos nascem inerentemente maus. Esta visão filosófica pode ser ligada à história do pecado do homem e eventual queda e expulsão do jardim de Deus na Bíblia. Os defensores dessa hipótese acreditam que esta é a principal razão pela qual as crianças nascem com traços egoístas, já que tudo com que se preocupam são apenas elas mesmas. E é esse atributo egoísta que cresce conosco até a idade adulta. Além disso, alguns estudiosos disseram que nosso eu interior depende claramente das predisposições genéticas e biológicas que temos. Essas pessoas simplesmente conotam que não temos controle em relação à direção que nossa personalidade toma, uma vez que já estamos decodificados para seguir rotas definidas. Desenvolvimento da mente e da personalidade. De acordo com a psicanálise clássica, o principal proponente da psicanálise clássica foi um psiquiatra austríaco de nome Sigmund Freud. Ele teorizou que nossa personalidade era controlada principalmente por nossas experiências de infância anteriores, que estão embutidas em nossa memória inconsciente. Os indivíduos não têm nenhum controle sobre esta parte da memória e desconhecem sua existência,
apesar do fato de que ela tem controle sobre suas tendências comportamentais. Freud subdivide a memória em 3 áreas que incluem o consciente, b. pré-consciente, c. subconsciente, a. memória consciente. São atividades nas quais nos engajamos e temos plena consciência de seus acontecimentos e de nosso envolvimento nelas. Está na ponta do iceberg de Freud e ocupa uma porção muito pequena de todo o pedaço. b. memória pré-consciente. Esse é o tipo de rememoração que só está disponível quando precisamos. Lembramos coisas que só são importantes para nos ajudar a cumprir certas tarefas. c. memória subconsciente. Aqui, Freud propõe que os indivíduos desconhecem totalmente a sua existência e a influência que exerce sobre a nossa memória, apesar de desempenhar o maior papel na formação da nossa personalidade. Por exemplo, uma criança que caiu de uma mesa quando era jovem pode ter uma fobia inexplicável por altura. O adulto não traçaria esse medo a qualquer acontecimento recente em sua vida. Estrutura da personalidade. De acordo com a teoria, a psicanálise clássica divide a personalidade em 3 níveis que incluem o id, b. superego e c. ego. A. O id. Esta é a parte em nós que opera de acordo com o princípio do prazer. Ele busca gratificação imediata, independentemente da razão por trás da ação de alguém. A id é primordial e está no nível mais baixo do funcionamento mental de um ser humano. Um exemplo de id em operação é quando um homem estupra uma menina, sem pensar nas consequências que se seguirão a tais ações. b. O superego. Esta é a parte de nossa mente que opera sob o princípio ensinado. Ao longo de nossas vidas, outras pessoas nos disseram ou aprendemos por experiência o que é bom e mal. É essa predisposição ética que recebemos de outras pessoas importantes em nossas vidas, como os pais ou a sociedade, que está embutida em nossas memórias e ajuda na tomada de decisões de vida. c. O ego. Este componente de nossa personalidade funciona de acordo com o princípio de realidade. Ele verifica e equilibra o superego e o id e está constantemente em conflito com os dois, mas principalmente com a id. O ego racionaliza as coisas por meio da avaliação de quais ações resultariam, não apenas para o indivíduo, mas também para outras partes que seriam afetadas por essas ações. Mecanismos de defesa mental que aprendemos. Esses são os sistemas psicológicos conscientes e inconscientes que usamos para realizar a síntese um estado mental ideal. Nós os usamos para justificar nossas ações ou agradar aos outros. Número 1. Sublimação. Aqui o indivíduo tenta escapar de memórias ou limitações dolorosas do passado, substituindo-as por atributos mais positivos. Por exemplo, um indivíduo que tem dificuldade em controlar a raiva pode acabar se tornando um lutador ou boxeador profissional. Dessa forma, a pessoa estará em melhor posição para expressar a raiva de uma forma que seja mais aceitável para a sociedade. Número 2. Negação. Neste método, uma pessoa suprime eventos negativos na memória e tenta agir normalmente, mesmo quando está claro que as coisas não estão indo como deveriam. Por exemplo, um adolescente que acaba de perder um dos pais pode fingir que não foi afetado pela ocorrência e não derramaria uma lágrima, mas continuaria brincando com os amigos e rindo como se as coisas estivessem normais. A verdade só aparecerá nessa pessoa quando os amigos voltarem para suas famílias felizes e a dor de não ter um membro da família por perto se instalar. Número 3. Projeção. As pessoas que usam a projeção como mecanismo de enfrentamento tendem a direcionar suas próprias falhas e limitações para outros objetos menos ameaçadores. Por exemplo, um agressor que não tem um bom desempenho nas aulas e é maior em compostura do que outros que estão indo bem pode assediá-lo sem motivo aparente. Ou alguém que acabou de receber uma carta de demissão do trabalho pode chutar o gato do vizinho para aliviar o estresse, mesmo que o gato não tenha qualquer correlação direta com esta carta de demissão. Número 4. Ampliação. Neste processo, um indivíduo tende a ver certas ocorrências com grande ou menor luz do que deveriam ser visualizadas no sentido real. Por exemplo,
Quando diagnosticado com câncer, a lupa pode falsamente colocar em mente que o câncer não é tão sério e ele ou ela acabaria por se curar, mesmo sem procurar o tratamento adequado. Essa pessoa deixa de lado o fato de que o câncer pode ser fatal se a consulta médica imediata não for procurada. Número 5. Formação de reação. Em tal estrutura a pessoa diz exatamente o oposto do que ela realmente pretende para agradar o receptor. Por exemplo, quando servida uma refeição desagradável por um parente que então pede que você comente sobre a culinária, muito provavelmente alguém irá mentir que é bom, apenas para não ferir seus sentimentos. Atingindo a autorrealização. O objetivo de cada indivíduo é conhecer o verdadeiro propósito da vida, entrando em contato com todos os sentidos e fazendo um bom uso do meio ambiente. Abraham Maslow tentou explicar esse processo por meio de sua pirâmide de necessidades, que é discutida a seguir. Necessidades fisiológicas. Essas são algumas das necessidades básicas de nossas vidas. São necessidades básicas e literais para a sobrevivência da espécie humana. Caso essas necessidades não sejam atendidas suficientemente, o corpo do indivíduo deve parar de funcionar. Água, comida e ar são todas necessidades metabólicas para a sobrevivência real de qualquer ser humano. Além disso, as roupas, bem como um abrigo adequado, nos fornecem proteção essencial contra os elementos climáticos adversos. Os pesquisadores também revelaram que a intensidade real do impulso sexual de uma pessoa é principalmente formada por competição sexual entre os indivíduos, ao invés de manter uma taxa de nascimento que é suficiente para a sobrevivência real das espécies relativas. Necessidades de segurança. Assim que as necessidades psicológicas forem supridas, o próximo foco será a segurança. Aqui, procura-se obter precedência e também dominar o comportamento. Quando a segurança física está ausente como resultado de um desastre natural, maus tratos na infância ou indivíduos em conflito familiar experimentarão PTSD e transferência de trauma multigeracional. Por outro lado, a insegurança econômica resultante da crise fiscal mundial ou da redução do sustento da família pode levar ao estresse e ao desespero. Os requisitos de segurança podem ser subdivididos em a segurança pessoal B, bem-estar e saúde C, proteção contra doenças, catástrofes e outros impactos indesejáveis D, segurança monetária. Adoração e pertencimento. Essa camada intrincada de necessidades de uma pessoa é social e incorpora sentimentos reais de pertencimento. Além disso, a necessidade tende a ser mais forte durante a infância. Em alguns casos, pode superar a necessidade de segurança real, como testemunhado em crianças que se apegam demais a pais abusivos em uma condição conhecida como Síndrome de Estocolmo. Maslow argumentou que a ausência de tais aspectos na hierarquia como resultado de negligência, ostracismo ou rejeição pode impedir a capacidade do indivíduo de formar relações significativas mais tarde na vida. Essas associações são família, amizade e intimidade. As pessoas geralmente precisam estabelecer algum senso de aceitação, bem como de pertencimento, seja em grandes reuniões sociais como clubes, gangues ou pequenas conexões coletivas, como confidentes, parceiros íntimos, mentores ou membros da família. Quando o amor está faltando, o indivíduo encolherá para o abandono, a apreensão da sociedade e também para a depressão clínica. Em alguns casos, a necessidade de pertencer pode substituir os requisitos fisiológicos ou de segurança. Depende da influência da pressão dos colegas. Por exemplo, um anoréxico pode ignorar a necessidade de consumir alimentos suficientes ao lado da segurança proporcionada por uma ampla saúde. O indivíduo prefere o sentimento de pertencimento e controle final como uma alternativa melhor para comer. Estima. Todos nós temos a necessidade inerente de respeito, bem como de autoestima e respeito. Isso dá ao indivíduo normal o desejo de aceitação total, juntamente com valor para outras pessoas significativas.
A maioria de nós precisa participar de certas atividades que nos proporcionem um sentimento de contribuição. Precisamos sentir algum valor próprio e é por isso que as pessoas se dedicam a hobbies ou profissões. Certos desequilíbrios neste nível específico levarão a baixa autoestima e eventual complexo de inferioridade. Indivíduos com baixa autoestima exigem constantemente a reverência dos outros. Eles buscaram reconhecimento ou glória, e isso depende inteiramente da opinião dos outros. A pesquisa também revela que os indivíduos com baixa estima não promoverão a visão de sua personalidade, apesar da fama, glória externa ou respeito que possam receber. Certos desequilíbrios psicológicos, como a depressão, podem impedir ainda mais a pessoa de alcançar a autoestima adequada. Maslow identificou duas estruturas diferentes de necessidades de estima. A seção inferior se preocupa com respeito, reconhecimento, fama ou atenção demonstrada por outros. O escalão muito mais alto está preocupado com competência, independência, domínio, liberdade e também necessidade de força. Está mais no lado mais elevado da estima porque o indivíduo depende em grande parte da competência interna que é amplamente alcançada por meio da experiência. A privação real de tais necessidades resultaria em sentimentos de inferioridade, desamparo e também fraqueza. Autoatualização. Isso se refere à capacidade do indivíduo de realizar o potencial benéfico e também realizar a capacidade máxima por meio de descobrir o verdadeiro eu. Maslow descreve este estágio como onde alguém se esforça para ser tudo o que é capaz de se tornar. Observe também que a autorrealização varia de um indivíduo para outro, pois tudo depende dos objetivos que foram definidos. Por exemplo, uma pessoa pode ter um forte desejo de ser um melhor pai para os filhos. Por outro lado, há um indivíduo que verá a autoatualização como sendo capaz de expressar pensamentos mais em termos de invenções clássicas, pinturas e também pictóricas. Maneiras de melhorar o funcionamento de mente e memória. Discorremos sobre como atingir a autorrealização. Aqui, veremos como turbinar a mente e a memória a partir destes itens. Memória e aprendizagem. De acordo com pesquisadores da mente e da memória, a aprendizagem real é caracteristicamente considerada um processo mental. No entanto, seu cérebro é um órgão físico padrão que funciona principalmente de maneira eletroquímica e psicológica. Existem alguns movimentos junto com categorias de exercícios que irão estimular suficientemente a sua mente e a ajudar na aprendizagem. Funcionamento do seu cérebro. Em média, existem novas células que são produzidas no cérebro desde o nascimento até o falecimento da pessoa. Isso explica a capacidade do indivíduo de continuar com o aprendizado em uma tentativa de atualizar o banco de dados da mente suficientemente. Cada indivíduo geralmente tem cerca de 100 bilhões de neurônios funcionais no cérebro. Cada um deles compreende cerca de 1.100.000 links nervosos. As informações seriam transmitidas eletricamente por todos os neurônios, por meio de neurotransmissores químicos. Se sua mente for suficientemente estimulada enquanto pensa ou confunde os dados, as células cerebrais liberam substâncias químicas que aumentam a intensificação de certas ligações hormonais ao longo das estruturas celulares. O cérebro consome cerca de 25% de toda a fração de glicose junto com o oxigênio que os humanos absorvem. A glicose serve como a principal fonte de energia do seu cérebro e é vital para nutrir as fibras nervosas para uma melhor coleta de informações. Através do consumo de carboidratos complexos, proteínas ou lipídios, alguém alimentaria suficientemente o órgão mais faminto do corpo. O estado biológico de um indivíduo apoia a maioria dos esforços mentais aplicados. Quando um indivíduo fica de pé após longos períodos de exercícios mentais pesados, por exemplo, alongar as pernas o ajudaria a refrescar suficientemente as funcionalidades mentais. Exercícios que compreendem uma combinação clara de coordenação de equilíbrio junto com o aprendizado de certos movimentos intrincados produzirão uma quantidade maior de neurônios.
A memória e o domínio relevante de certas informações podem ser amplamente administrados por meio de exercícios relacionados a tais categorias. Isso ocorre principalmente porque o córtex motor primário, o cerebelo e também os gânglios da base coordenam os movimentos fisiológicos, bem como as estruturas de pensamento, ordenando um ciclo de pensamentos necessário para o pensamento. Muitos sistemas educacionais preferem o ambiente de sala de aula como seu método favorito de aprendizagem. No entanto, os pesquisadores descobriram que não é muito eficaz porque falta engajamento. Tarefas que incorporam movimento, habilidades de comunicação e solução de problemas podem exercitar seu cérebro de forma eficaz. O humor também pode ser usado para estimular o cérebro para uma percepção e aprendizagem significativas. Para que a cura ocorra, deve-se ter um espírito ousado e ter em mente o objetivo de conectar as fontes de energia individuais para a clareza mental em um ambiente repleto de diversão. Considerações finais. Há um ditado que diz: somos quem somos por causa das decisões que tomamos na vida e nunca devemos culpar ninguém por onde estamos no momento. A capacidade de usar nossa mente e memória são vitais para determinar a direção que nossas vidas tomariam. Como é a sua personalidade? Somos introvertidos ou extrovertidos e nossos comportamentos são direcionados por qualquer uma dessas categorias. Indivíduos introvertidos tendem a ser reservados e não se sentem confortáveis perto de muitas pessoas. No entanto, isso não deve ser interpretado como significando que eles são ruins. Por outro lado, os extrovertidos são mais comunicativos e gostam de situações em que a atenção está voltada para eles. Eles tendem a ter muitos contatos de amizade frouxos em comparação com outro grupo, onde os indivíduos formam poucos relacionamentos próximos com outras pessoas significativas em suas vidas. A pesquisa mostra que os introvertidos são geralmente artísticos e a maioria dos músicos, escritores e pintores se enquadra nesta categoria. Por outro lado, extrovertidos se sentem mais à vontade como líderes e podem vir a ser ativistas, políticos ou qualquer outra profissão voltada para as massas. Entrando em contato com nosso passado, quer saibamos ou não, nossas experiências de infância têm uma grande influência em nossas tendências comportamentais na idade adulta. Se você suspeita que está sofrendo de disfunções psicológicas inexplicáveis, como fobias, é aconselhável procurar o conselho de um psicólogo treinado para obter ajuda adicional. Melhorando na memória. Assim como qualquer outro músculo em nosso corpo, a mente funcionará da melhor maneira possível quando exercitada de maneira adequada. Exercícios mentais, como ler ou jogar jogos cognitivos como xadrez, aumentarão o fluxo de sangue para o cérebro, consequentemente, isso levará a uma memória aprimorada. Lembre-se de fazer exercícios com frequência e também de cuidar da dieta. O exercício físico adequado afeta todos os aspectos do seu ser, incluindo mente e corpo. Por exemplo, correr repetidamente criaria um estado mental persistente que levaria à disciplina. Do lado físico, a pessoa desenvolveria músculos muito mais fortes e seria capaz de respirar melhor. Descobrindo nosso eu interior. Aqueles que realizam seu verdadeiro eu geralmente estão mais firmes na vida do que os outros. Suas relações são estáveis e também desfrutam de trajetórias profissionais escolhidas. Este processo requer que a pessoa se envolva em meditação profunda para descobrir seus pontos fortes e fracos, tanto física, emocional, mental e psicologicamente. Só então você pode escolher planos de carreira ou formar relacionamentos com os quais possa lidar com facilidade. Em alguns casos, a espiritualidade pode nos ajudar a estar em contato com nós mesmos. Quando acreditamos em um ser superior a nós mesmos, nos dedicaríamos a descobrir a verdade oculta de acordo com essa força superior. Novamente, isso depende em grande medida do próprio sistema de crenças da pessoa. Um ateu definitivamente não precisa da espiritualidade como meio de realizar a auto-atualização. Todos nós fomos criados com algum aspecto de singularidade em nós que não pode ser duplicado por ninguém. Nossa responsabilidade é descobrir esse aspecto de nós e fazer bom uso dele.
Eu sou a Luna e este é o último episódio da minissérie Domínio da Mente e da Memória. Domine os segredos íntimos de sua mente e memória e viva todo o seu potencial. Se, de alguma forma, esta minissérie fez diferença para você, ajude-nos a divulgar o canal. Aproveite para fazer seu comentário e deixar seu gostei neste vídeo. Em breve, nos veremos novamente. Até lá!